Você já pode abrindo a sua Bíblia, lá em Daniel. Nós estamos chegando na metade da exposição nossa desse livro. Nós veremos hoje, com a graça de Deus, o capítulo 6. Então você pode ir abrindo comigo, Daniel, capítulo 6. E com a graça de Deus, hoje nós iremos encerrar a parte narrativa do livro de Daniel. Se você lembra da primeira exposição, que nós demos uma introdução ao livro, você talvez se recorde que nós dissemos que o livro está dividido em duas partes. Na primeira parte, Daniel relata várias histórias para nós, várias narrativas, que nós já passamos por elas, a narrativa dos sonhos de Nabucodonosor, da fornalha ardente. E a partir do capítulo 7, então, ele vai começar a falar das suas narrativas, dos seus textos proféticos. Então, do capítulo 7 em diante, nós veremos as grandes visões de Daniel a respeito do fim dos tempos, tá bom? Mas nós vamos dar uma pausa na série de Daniel, porque agora nós teremos uma série em preparação à Páscoa, tá bom? Então você que está ansioso, fica tranquilo, tá? Você que gosta de Apocalipse, desses negócios, vai ter que esperar, tá bom? Deixa Deus trabalhar na tua ansiedade aí, tá bom? E aí depois nós voltaremos com o capítulo 7 de Daniel em diante, que nós temos as profecias acerca do fim do mundo. E na semana passada, o seminarista Antônio, ele encerrou o capítulo 5, que mostra que Daniel ele estava servindo ao rei Belsassar. Rei Belsassar, ele era ou filho ou neto de Nabucodonosor, a gente não tem tanta certeza assim, mas o fato é que ainda era o Império Babilônico. Mas nós vimos que Daniel profetiza, interpreta a visão dos dedos na parede, dizendo que o rei Belsassar perderia o reino naquela mesma noite, como de fato aconteceu. E Dario, ou Ciro, são dois nomes que provavelmente se referem ao mesmo governante, ele toma o poder do Império Babilônico, e com o império que hoje nós conhecemos na história como Império Medo-Persa. Dos medos e dos persas juntos, Império Medo-Persa. E aí, hoje, se desenrola uma outra história muito conhecida do livro de Daniel. Talvez a história mais conhecida, que é Daniel na cova dos leões. O livro, a parte mais conhecida de todo o livro. E ele se desenrola, então, no reinado agora já de Dario. Nesse novo reinado, desse novo rei, desse novo império. Tá bom? E nós veremos que o texto ele vai se desenrolar em 3 partes, que eu vou anunciando, conforme a gente for lendo e passando por cada um deles. Tá bom? Então, na primeira parte, nós veremos a fidelidade que traz oposição. A fidelidade que traz a oposição. E está lá do versículo 1 ao versículo 9. Olha comigo, Daniel, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre ele colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto,
nem culpa alguma, porque Daniel era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino e os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Então até aqui, essa primeira parte do capítulo 6 do livro de Daniel. E o capítulo então começa dizendo que esse novo rei, o rei Dario, ele institui 120 sátrapas, que eram como se fossem talvez governadores das províncias, a gente não sabe ao certo, mas eram líderes do reino. E esses 120 sátrapas, eles prestavam conta a 3, chamados aqui de presidentes, ou talvez na sua tradução de príncipes, mas os 3 maiorais do reino, dentre os quais um deles era Daniel. Daniel era um deles, e Daniel aqui, se você lembra do domingo passado, provavelmente já estava com seus 80 e pouquinhos anos. E o rei Dario, então, ele vai lá, Medo-Persa, ele derruba a Babilônia, e provavelmente ele deve ter escravizado e acabado com a maior parte dos familiares do rei Belsazar, do rei Nabucodonosor, e tirado alguns babilônicos ali do reino, mas Daniel, ele era um estrangeiro. Então ele decide continuar a utilizar os serviços de Daniel. Talvez ele tenha ouvido das histórias de Daniel, a gente não sabe, mas o fato é que ele decide que Daniel continuasse o servindo. Aquele homem já idoso, mas que o rei Dario viu que poderia trazer grande benefício. E o texto diz que Daniel, ele tinha um espírito excelente, e ele se sobressaiu aos outros 2, né? Do grupo de 3, ele se sobressaiu aos outros 2. De maneira que o rei queria colocá-lo, como assim, em primeiro lugar, só abaixo dele. E o texto diz, né, o motivo, porque nele, em Daniel, final do versículo 3, havia um espírito excelente. Ou seja, Daniel era um homem com excelência. Um trabalhador que trabalhava com excelência, que exercia sua função com excelência, com habilidade, com destreza. Era isso que Daniel fazia, e por isso o rei queria colocá-lo nos lugares mais altos de seu reino. Mas aí, como eu disse, Daniel, por ser fiel a Deus e fiel àqueles a quem ele servia, começa a enfrentar oposição. E os líderes, os outros líderes, presidentes e sátrapas, eles começam a montar, assim, uma trama para derrubarem Daniel. E aí eles tentam achar algo a respeito da administração. Daniel trabalhava com finanças. Os 120 sátrapas prestavam contas a eles, e o texto diz, para que o rei não sofresse nenhum prejuízo. Então Daniel estava envolvido com o dinheiro. E eles queriam encontrar alguma conta que não batia. Eles queriam encontrar algum furo na contabilidade de Daniel. Eles queriam pegar Daniel em algum tipo de corrupção. Mas eles não conseguiram. Diz o texto que eles disseram, olha, nós nunca vamos achar algo para pegar Daniel, para que ele seja acusado de desobediência. E então os líderes, eles chegam a uma outra ideia. Eles sabiam que Daniel era um homem fiel a Deus. E que Daniel não iria desobedecer a Deus. Então eles pensaram no seguinte, nós vamos pegá-lo em sua religião. E vamos promulgar uma lei então, que contraria a lei de Deus, do Deus de Daniel. Para que ele desobedeça o rei Dario e então possa ser punido e destituído do reino. Perceba como, assim,
Daniel era um homem tão fiel a Deus, que até os seus inimigos sabiam que, se preciso fosse, Daniel desobedeceria aos homens para obedecer ao Senhor. E esse texto, essa primeira parte, então, nos lembra que a fidelidade, ela atrai oposição. Isso não é só verdade a respeito de Daniel. Daniel ali, naquele tempo, naquele reino, ele estava correndo risco de vida para servir ao Senhor, por seguir o Senhor. Mas todo crente, diz Paulo, que quer viver de maneira piedosa, ele está fadado a enfrentar oposição. Paulo diz isso a Timóteo, a enfrentar algum tipo de perseguição, a ser desprezado, sofrer chacota porque você é um crente, porque você crê na Bíblia, a sofrer desprezo, a sofrer a pressão da sua família para você não se batizar e se comprometer a esse Senhor. A fidelidade, ela traz oposição desse mundo, oposição do nosso inimigo, Satanás. 1 Pedro 5 vai dizer que ele é como um leão que ruge, ele é como um leão, andando em derredor, para nos devorar, buscando algo para nos fazer cair. E ele faz isso com quem? Com os crentes que estão vivendo aí uma vida sem buscar o Senhor? Não. Ele faz isso com os fiéis, com aqueles que estão tentando honrar a Deus. É isso que aconteceu com Daniel, e é isso que acontece, em graus diferentes, é claro, mas com todo aquele que quer servir ao Senhor, em algum momento, talvez não sempre, mas em algum momento, sofrerá oposição por tentar ser fiel a Deus. Mas o texto continua, e depois de nós vermos a fidelidade que traz oposição, agora do versículo 10 ao 15, nós veremos a desobediência que traz aprovação. Olha comigo a partir do versículo 10 agora. Diz o texto que quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel, e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei, para falar a respeito do interdito real. E perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. E ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Até aqui, nessa segunda parte. Então, o texto começa dizendo qual foi a atitude de Daniel, tão logo ele soube que o rei tinha assinado essa lei. A lei dizia que todas as pessoas do reino, todas as pessoas do império, deveriam, em 30 dias, no espaço de 30 dias, orarem apenas ao rei Dario. O rei Dario seria como se assim fosse o único mediador, o único sacerdote, o único que deveria receber as preces para interceder diante dos deuses. É isso que aquela lei dizia. E se alguém desobedecesse à lei, então, seria lançado na cova dos leões, como nós vimos. Esse era o castigo, como nós lemos, né? Esse deveria ser o castigo para aqueles que desobedecessem. Daniel ouve que o rei sancionou essa lei. E era uma lei, que diz o texto, né, segundo o costume da Medo-Pérsia, não poderia ser revogada. O rei, ele era supremo, mas ele também tinha alguns limites, diferente de Nabucodonosor. Ele não poderia revogar aquilo que ele havia sancionado antes. Era um costume daquele reino. Então Daniel faz o quê? Quando ele escuta,
Ele sabia, irmãos, que ele ia morrer. Daniel escutou a sua sentença de morte. Porque Daniel não ia ficar 30 dias sem orar. Talvez eu e você ficaríamos para não morrer. Talvez, a gente consegue. Mas Daniel não. Daniel faz o quê? Daniel faz o que ele costumava fazer. Ele vai até a sua casa. A sua casa é voltada para Jerusalém, as janelas, do seu quarto, do segundo andar, é voltado para Jerusalém. E ali ele orava 3 vezes por dia. Daniel havia aprendido isso ainda muito adolescente, lá em Jerusalém. Porque era uma prática dos judeus, separarem 3 vezes ao dia para orarem. 3 partes do dia, 3 momentos do dia, para orarem ao Senhor. Se você morava em Jerusalém, você ia até o templo. Mas Daniel não estava em Jerusalém. E Jerusalém estava em ruínas, o templo estava em ruínas. Mas ainda assim, ele orava voltado para o templo. Como se ainda estivesse buscando obedecer ao Senhor como era antes. E ali, então, os seus inimigos veem. Os seus inimigos veem que ele estava orando. E assim, descumprindo a lei, ele deveria orar e fazer os seus pedidos somente a quem? Ao rei Dario. Mas ele não estava fazendo isso. Ele estava orando a Deus. E aqueles homens, então, veem Daniel fazendo aquilo e vão e o denunciam diante do rei. E nós vimos que quando o rei ouve que Daniel estava sendo acusado, o rei ficou triste. Por quê? Porque ali provavelmente o rei percebeu que ele estava fazendo parte de um complô. Que ele havia sido enganado, que aquela lei não veio para unificar o reino, não veio para mostrar a autoridade dele, muito pelo contrário, aquela lei era apenas um pretexto para que aqueles homens conseguissem aquilo que eles queriam. Para que aqueles homens conseguissem derrubar Daniel. Então o rei fica triste, ele amava Daniel. Daniel era muito querido para o rei. E como nós aprendemos com os 3 amigos na fornalha ardente, como nós aprendemos com os apóstolos no livro de Atos, quando alguma lei dos homens contraria a lei do Senhor, nós somos chamados a obedecer ao Senhor e a desobedecer aos homens. E esse tipo de desobediência traz a aprovação de Deus. Veja, nós somos chamados a sermos submissos às autoridades, a gente sabe, está na Bíblia, a sermos bons cidadãos, a pagarmos os nossos impostos, a obedecermos às autoridades, nós somos chamados a fazer isso, a não dar motivo para falarem mal de nós. Mas quando uma lei é promulgada que contraria a fé cristã, aí nós temos a liberação de Deus para desobedecer. E é isso que Daniel fez. Ele desobedece o rei Dario só nessa parte. Ele era fiel, ele era um bom cidadão, mas nessa parte aqui, ele desobedece aquele rei. E Daniel sabia que o seu destino, assim, era a cova dos leões. E Daniel não é muito diferente de outros irmãos que decidiram permanecerem fiéis ao Senhor, em meio e contrariando as leis dos homens. Como não lembrar das parteiras hebreias, você lembra? Que o faraó mandou elas dizerem, se nascessem meninos hebreus. Por quê? Porque o faraó queria matá-los. Então elas vão lá, desobedecem, e assim Moisés consegue ser salvo e se torna o libertador da nação. Outros irmãos, outras pessoas que desobedeceram aos homens para obedecerem ao Senhor. Como não lembrar das inúmeras igrejas clandestinas que existem hoje, na Coreia do Norte, na China, porque eles não podem se reunir, irmãos sob risco de vida, e de serem presos, saem de suas casas todos os domingos, geralmente em um lugar diferente, para não serem pegos, para cantarem algumas músicas juntos, ouvirem uma pregação e abraçarem os irmãos. Algo que para nós é tão simples. Esses irmãos estão desobedecendo às autoridades dos seus países, para que eles possam se reunir, estarem juntos e assim obedecerem ao Senhor. Então, quando nós desobedecemos aos homens para obedecermos a Deus,
Esse é um tipo de desobediência que o Senhor aprova, porque Ele é a autoridade suprema sobre a nossa vida. Mas veja bem, é desobedecer às leis dos homens quando essas contrariam a lei de Deus. Não vai usar isso para ficar fazendo falcatrua, tá? Para ficar usando de desculpinha agora, para declarar imposto de renda, não vai ficar usando de desculpinha, tá bom? Mas o texto continua. E depois de vermos, então, a desobediência de Daniel ao rei Dario, que trouxe a aprovação de Deus, é uma desobediência que Deus aprovava, porque não era desobediência a Deus, né? Era desobediência aos homens. Agora Daniel, o texto vai nos mostrar o livramento que traz glória. A partir do versículo 16, olha aí comigo. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. E foi trazida uma pedra, e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel, e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Vamos ler até aqui? Depois a gente vê os versículos finais. Mas o texto diz então que Daniel, ele é colocado na cova. Ele é colocado na cova. O rei Dario tentou livrá-lo. O rei Dario trabalhou para livrar Daniel. Diz o texto, né, que, como nós lemos, que até o pôr do sol ele tentou livrar Daniel, mas não dava. Então, muito triste, ele chamou Daniel, mandou lançá-lo na cova. E ele ainda disse, né, ele faz um tipo de oração, né, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. O rei Dario provavelmente deveria conhecer as histórias de Nabucodonosor com esse Deus de Daniel. Daniel, com certeza, testemunhou desse Deus para o rei Dario. E para o rei Dario, o Deus de Israel era um Deus entre tantos outros, né? Mas ele, de alguma forma, entendia que esse Deus tinha poder. Então ele deseja isso, que o Deus de Daniel, aquele a quem Daniel servia tanto, pudesse livrá-lo. E o texto vai dizer, então, que é colocada uma pedra sobre a cova, para que Daniel não conseguisse escapar. E essa cova, né, a cova dos leões, abrindo parênteses aqui, era muito comum naquele tempo. Caçar leões era o esporte real. Muitos reis e ricos utilizavam a caça de leões como seu passatempo. E também, assim, além de caçarem e ficarem à mostra, os leões também serviam para comer os inimigos do rei. Então era comum, né, era comum terem recintos onde se guardavam muitos leões. Muitos leões. E Daniel é jogado em uma dessas covas, é colocada uma pedra, como se dissesse assim: não tem como Daniel fugir. Nenhum homem pode mudar o destino de Daniel. Então o rei fica perturbado. Diz o texto que ele fica em jejum e ele não consegue dormir. E aí ele não deixa virem nem os instrumentos musicais.
Hoje a gente coloca lá uma musiquinha no Spotify, né? Coloca um som de chuva para dormir melhor. Naquele tempo o rei pediu uma orquestra, mas ele falou, não quero, não quero. Ele estava angustiado, ele não queria nem isso para ajudá-lo a dormir. Então logo o dia amanheceu, ele corre até lá, ele corre até a cova para ver se Daniel estava vivo, e diz o texto que ele fala com a voz triste, né? Mas, para sua surpresa, Daniel responde no versículo 22, 21 e 22, ele estava muito vivo, porque Deus havia enviado o seu anjo, que havia fechado a boca dos leões, para que não fizessem mal algum a Daniel. E ele diz assim, porque fui considerado inocente diante dele, diante de Deus, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Daniel estava dizendo assim, rei, Deus me julgou, e ele viu que eu era inocente, e ele decidiu então me livrar. E no versículo 23, diz, que Daniel foi liberto, porque ele havia confiado em seu Deus. Daniel cria que Deus poderia fazer qualquer coisa, e ele era inocente, e ali então Deus decidiu livrá-lo, dar a ele a escapatória da boca dos leões. Então o rei Dario manda tirar Daniel, e aí tem uma reviravolta na história, porque diz o texto que ele manda lançar todos aqueles homens que tramaram contra Daniel, e suas famílias, seus filhos, ele manda lançar todo mundo lá. E a gente aqui vê como que a tirania era algo muito comum naquele tempo. A gente não consegue entender como que crianças possam pagar pelos erros de seus pais. Mas até hoje a gente vê assim ditaduras. Eu li uma notícia essa semana de uma família da Coreia do Norte, que em 2009, um casal foi preso, condenado à prisão perpétua, porque eles eram cristãos e tinham uma Bíblia em casa. E diz assim a reportagem, abre aspas, todo o agregado familiar foi levado para um campo de prisioneiros, incluindo uma criança de 2 anos. Então até hoje a gente vê a tirania de homens, fazendo atrocidades contra famílias inteiras pelo erro de um, e aqui Dario faz a mesma coisa. O texto não está dizendo, não é para você comemorar isso aqui, tá? Não é para você ficar feliz com isso aqui. Aqueles homens sim deveriam pagar, mas não outras pessoas que não tinham a ver com aquela história. O texto não está fazendo nenhum juízo de valor, O texto está só narrando uma prática que infelizmente era comum naquele tempo. E antes de eu continuar, da gente ler o finalzinho, talvez você possa pensar assim, rapaz, mas Deus sempre livra Daniel, né? A história aqui do livro, Daniel e seus amigos, parece que Deus sempre dá vitória para eles, sempre livra eles. Foi assim quando ele é trazido lá do cativeiro, ele é trazido para o cativeiro babilônico. E ali então ele não fica em qualquer lugar, ele fica aonde? Na corte. Quando mandam matar todos os sábios da Babilônia, e ele estava incluído, ele vai lá, ora a Deus e consegue salvar todo mundo. Seus 3 amigos, quando são jogados na fornalha ardente, saem intactos. Daniel, depois, agora aqui na cova dos leões, também tem a libertação de Deus. No capítulo 5, o reino é destruído, muita gente morreu, mas Daniel, um idoso, sobreviveu. Então, às vezes, pode dar falsa impressão de que, como se a vida de Daniel fosse em vitória atrás de vitória. Mas não é bem assim. Daniel era o que mesmo ali, agora no Império Medo-Persa? Um cativo. Daniel foi tirado adolescente da sua terra. Daniel viu seus parentes. Daniel viu os seus conterrâneos serem mortos, assassinados. Daniel perdeu a sua família e foi levado como prisioneiro sem escolha.
sem escolha, sem liberdade. Ele não tinha liberdade. A gente pode falar assim, nossa, que lindo, né? Ele servindo na corte do rei. Ele não tinha liberdade, gente. Era mais um escravo. O rei fazia o que quisesse com Daniel ou não. Então a gente tem que cuidar com essa ótica, como se sempre fosse quase uma coisa de prosperidade na vida de Daniel. Não, não. Ele está lá, enfrentando também as suas parcelas de lutas. Enfrentando. Aqui, provavelmente nessa época da história, Dario ou Ciro já havia permitido que os israelitas pudessem voltar para Jerusalém para reconstruir o templo, voltarem para a sua terra. Então Daniel, a gente não sabe exatamente, mas talvez Daniel estivesse vendo o seu povo retornar, mas ele não. Provavelmente Daniel morreu no exílio, sem voltar para a cidade, para a terra que ele tanto amava, que ele tanto almejava. Então a gente não pode ter essa visão errada, tá? De que Daniel sempre consegue a vitória nas coisas. Não, Daniel enfrentou muita parcela de sofrimento também. Mas por que então que Deus decidiu o livrar agora? Não sei. Deus não livrou João Batista, né? Deus não livrou o profeta Isaías, que diz a tradição que ele foi cerrado ao meio. Deus não livrou o apóstolo Pedro, que foi crucificado em uma cruz invertida. Deus não livrou o apóstolo Paulo, que teve a sua cabeça arrancada. Deus não livrou o apóstolo João, que foi colocado em uma bacia de óleo fervendo, foi fritado, vivo. Eu não sei, mas eu sei que Deus ele faz aquilo que traz glória para o seu nome. Aquilo que vai mais glorificar o nome dele. E é isso que vemos aqui, a partir do versículo 25. Deus livrou Daniel, porque aquilo trouxe glória para ele. Era aquilo que iria glorificar o nome de Deus naquele momento. Olha o versículo 25. Diz então que o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario, no reinado de Ciro, o persa. Então, o texto diz, termina finalizando, que o rei Dario, ele escreve uma carta. Ele escreve uma carta, fazendo com que o Deus de Daniel fosse conhecido de novo em todo o império. Então, a libertação de Daniel aqui, o livramento de Daniel, trouxe glória ao Senhor. Porque gente de todos os povos e nações, debaixo da mão do rei Dario, ali, ouviram falar do Deus de Israel. E aqui, como nós vimos já no caso de Nabucodonosor, no primeiro caso de Nabucodonosor, não significa conversão. Tá bom? Aqui o rei Dario, assim, provavelmente está pensando que Deus era só mais um Deus, aquelas dezenas de deuses que ele já cria. Mas o fato é que, querendo ou não, ele faz com que o nome do Deus de Daniel fosse proclamado. Então Deus recebeu glória, e por isso que ele decidiu libertar Daniel da cova dos leões ali, para que o seu nome recebesse glória dessa maneira. Então nós vimos aqui a fidelidade de Daniel, que trouxe oposição, primeira parte do texto. Nós vimos a desobediência dele, aquela lei da Pérsia, que trouxe a aprovação de Deus, porque ele estava buscando obedecer ao Senhor em primeiro lugar. E nós vimos, por fim, que o livramento de Daniel, ele trouxe glória a Deus. E agora eu gostaria de caminhar para as aplicações. Como que esse texto ele pode ser aplicado nas nossas vidas? E a primeira aplicação que esse texto nos convida a fazer, irmãos, e a pensar, é assim, irmãos, cuide do seu testemunho público. Esse texto nos chama a cuidar do nosso testemunho público. Perceba que essa é uma das aplicações, um dos ensinamentos mais claros desse texto.
o texto enfatiza pelo menos 3 vezes o testemunho de Daniel, fora os capítulos anteriores, né? Lembra que ele era conhecido como alguém sábio, como alguém que tinha o espírito dos santos deuses, né? Como dizia Nabucodonosor. Ele era conhecido já por ser excelente naquilo que ele fazia, mas só agora no capítulo 6, 3 vezes nós vemos uma ênfase no testemunho público de Daniel. Primeiro, no versículo 3, diz que ele tinha um espírito excelente. Ou seja, aquilo que ele fazia para o rei, a administração, ele fazia com excelência. Ele fazia com habilidade, com destreza. Depois, no versículo 4, quando tentam encontrar algum furo na maneira dele administrar, o que é que o texto diz? Que não encontraram. Então, Daniel era alguém que tinha caráter, conhecido por seu caráter. E além disso, por último, até os seus inimigos sabiam que ele amava a Deus. Até os seus inimigos sabiam que se tivesse uma lei do rei Dario que contrariasse a lei de Deus, Daniel ficaria com Deus. Até as pessoas que o odiavam, irmãos, sabiam que ele amava profundamente o seu Deus. Percebe então como Daniel tinha, e esse texto enfatiza que ele tinha um testemunho público maravilhoso. E a Bíblia nos chama, a mim e a você, a também termos um testemunho público honrável. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, diz assim, só não precisa abrir, diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Percebe? Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Tenham um testemunho bom. É isso que Pedro está dizendo. Foi o próprio Jesus que disse, assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, não foi? Para que vejam as boas obras que vocês praticam e assim glorifiquem a Deus. Então nós, como cristãos, somos chamados a cuidarmos do nosso testemunho público, assim como Daniel cuidava do seu. Assim como Daniel tinha um testemunho ilibado, no trabalho, na família, entre os descrentes. Por isso que de vez em quando a gente tem que parar e se perguntar, irmãos, o que as pessoas veem quando nos veem? Como está o meu testemunho diante daqueles com quem eu trabalho? Dos descrentes da minha família? Como está o meu testemunho diante da igreja? As pessoas veem que eu tenho caráter. As pessoas veem que eu tenho algo diferente. A gente precisa parar e se perguntar isso. Adolescente, será que na sua escola você é conhecido, você que é cristão, conhecido como alguém diligente nos estudos? Como alguém que honra e obedece o professor porque é uma autoridade? Como alguém que quando fazem chacota ou falam palavras que não são propícias a um cristão, se afasta, manifesta o seu desacordo. Quando recebe lá uma figurinha, um vídeo, que não condiz com os valores de Jesus, você se manifesta ou sai do grupo? Como é o seu testemunho na escola? Como é o nosso testemunho diante dos nossos amigos? Dos jovens, adolescentes também, quando fazem um comentário indecente sobre uma outra pessoa? Quando falam algo que vai contra os nossos valores, o que é que a gente faz? A gente dá risada e concorda? Participa junto da roda dos escarnecedores? No meu trabalho, como as pessoas me conhecem? Como alguém que tem caráter? Como alguém que está tentando fazer o seu melhor? Às vezes a gente não consegue ser o melhor estudante, o melhor empregado, às vezes a gente não consegue. Mas alguém que está tentando ser fiel, está tentando fazer como se fizesse ao Senhor, fazer o seu melhor, exercendo a sua vocação para o Senhor? Ou somos conhecidos como fofoqueiros, reclamões, que fica falando mal dos outros pelas costas? Como nós, cristãos, como você, meu irmão, é reconhecido no seu trabalho, nas redes sociais? Qual imagem será que eu estou passando? As fotos, vídeos que eu publico,
Será que passam a imagem de uma mulher e de um homem de Deus? Será que passam a imagem de uma irmã, de um irmão respeitável? Será? A gente precisa se perguntar isso, irmãos. E veja, eu não estou dizendo que você tem que transformar o seu Instagram aí, numa Bíblia ambulante, ou tem que ser o crente chato, sabe o crente chato? Não, não é esse o ponto, mas as pessoas têm que ver que somos pessoas respeitáveis, que têm honra, que têm respeito, que vivemos de uma maneira diferente, para um propósito diferente. Como que as pessoas nos veem? Como que as pessoas te veem? Nós temos que nos perguntar isso. Será que as roupas que eu uso demonstram alguém que honra o Senhor? Nós já falamos disso aqui, né? Nós não somos uma igreja que tem roupa gospel e roupa não gospel. Não existe isso. Mas existem roupas que honram a Deus e roupas que desonram a Deus. Roupas que honram a minha esposa, honram o meu marido, e roupas que desonram o meu marido e desonram a minha esposa. Isso existe. E a gente precisa cuidar. Às vezes nós vamos abrir mão de coisas lícitas, mas pelo bem do testemunho do nome de Jesus, porque nós não estamos carregando só o nosso nome, nós estamos carregando o nome de Cristo. Por isso, de vez em quando se faça essa pergunta, meu irmão: como que as pessoas te veem? Os descrentes na sua família, no trabalho, a igreja, como que as pessoas veem você, na maneira de você falar, de você se vestir, no que você posta? Eu sei, eu não sou alguém perfeito, não dá para ser perfeito. Quando você convive muito com uma pessoa, você vai pisar na bola, ela vai ver você pisando na bola. Acontece. E aí o que é que a gente faz? A gente mostra arrependimento e a mudança. O cristianismo não é para pessoas perfeitas, é para pecadores arrependidos. Eu sei também que não dá para ter o controle do que as pessoas dizem sobre nós, mas que elas não encontrem motivos para que o nome de Jesus seja blasfemado por causa do nosso testemunho. É isso que nós somos chamados a fazer aqui, a imitar o exemplo de Daniel. Então, meu irmão, cuide do seu testemunho público, cuide da maneira como as pessoas te veem. Mas há uma segunda aplicação. E a segunda aplicação é, meu irmão, teste a sua lealdade. Teste a sua lealdade. Daniel aqui teve a sua lealdade testada, porque foi promulgada uma lei de Deus que ordenava que os seus filhos, a lei do Senhor que ordena que os seus filhos o busquem em oração, e foi promulgada uma lei que ele deveria orar somente para o rei. As duas leis estavam em conflito, e Daniel não iria preso, irmãos. Daniel não iria assim, perder os seus bens. Daniel iria morrer, e não ia também morrer assim, com a injeção letal. Daniel iria ser lançado aos leões. Daniel iria ser lançado aos leões, uma morte brutal e terrível. Mas ele permanece fiel ao Senhor, fiel a Deus. E nós também somos chamados a colocar a nossa lealdade à prova. Qual seria a nossa atitude se nos víssemos no lugar de Daniel? Muitos de nós talvez ficariam 30 dias sem orar. E às vezes, sabe, eu fiquei pensando nesse texto, é fácil dizer assim, não, se um dia uma lei desse governo baixar um decreto aí, que é contrário à lei de Deus, eu vou ficar com a lei de Deus. Amém. Mas é fácil falar isso, né? A gente se imagina como os heróis, como Daniel. Mas a pergunta é, muitas vezes nós não obedecemos a lei de Deus, as pequenas leis de Deus agora. Quando a lei de Deus vai de encontro com a lei do nosso coração, a gente fica com a lei do nosso coração agora. Aí a gente acha que um dia, se isso acontecer, esperamos que não, esperamos que o Brasil continue um país livre, que a gente vai ser os grandes heróis, né? Mas hoje, a gente não obedece à lei de Deus, e nem tem aí leis que a contrariam. A Bíblia diz, e o texto enfatiza aqui a oração, que nós devemos buscar o Senhor em oração, e Jesus nos orienta a fazer isso sempre.
sempre. Muitos de nós não obedecemos. Nós sabemos pelo Salmo número 1 que o crente medita na lei do Senhor, não é? Todo dia. Mas, às vezes, a gente passa uma semana sem abrir a Bíblia, sem ouvir a Bíblia. A Bíblia nos orienta a congregarmos. Mas é só ter o jogo do Corinthians na hora do culto que a gente mata o culto. Aí você fala, Léo, você está pegando no pé dos corintianos ultimamente, né? Estou só seguindo o apóstolo Paulo, irmãos, tá? Fica tranquilo, tá bom? Mas estou brincando, mas vocês entendem o ponto. Não deixe de congregar. Ai, mas estou cansado. Ai, mas... Muitas vezes nós somos fiéis nas pequenas coisas. A gente fica com a lei, agora fazendo um paralelo entre a lei dos homens e a lei do nosso coração. A gente fica com a lei do nosso coração. A Bíblia diz, não entra nesse relacionamento. Mas o meu coração diz, entra. E aí eu vou para onde? Para o meu coração. A Bíblia diz, não faça isso, é errado. Mas aí o meu coração, a minha carne está pulsando. E eu fico com quem? Muitas vezes, com a minha carne. Com a minha carne. A Bíblia diz assim, orem pelas autoridades. Não importa qual seja. Polícia, juiz, STF, presidente, mas eu não vou ter. Não importa, orem pelas autoridades. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Pelo contrário, só ficamos destilando ódio, dando mau testemunho, destilando ódio. Nós que deveríamos ser conhecidos por submissão às autoridades e orar por elas, somos agora conhecidos como o povo que destila ódio nas redes sociais. Que vergonha. Não estou dizendo que a gente não pode cobrar, temos que cobrar e criticar mesmo. Político não é mãe, que a gente elogia, não é filho que a gente fica elogiando, não. Tem que ser cobrado mesmo. Mas há uma grande diferença entre criticar e cobrar e destilar ódio, como nós vemos por aí. Uma grande diferença. Aí a gente não faz nada disso. Aí a gente acha que se um dia falar, não ore por 30 dias, senão você vai ser lançado numa cova cheia de leões. Aí magicamente a gente vai, eu vou ficar com Deus. Irmãos, a fidelidade, como nós vimos lá na primeira pregação, no capítulo 1 de Daniel, ele começa nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. A gente ouve aqui muitas vezes coisas que orientam a nossa vida, mandamentos. A gente sai da igreja. Eu falo por mim, eu também sofro dessa tentação. Sai da igreja e a gente esquece. Será que quantos de nós de fato vão sair daqui e vão repensar relacionamentos, redes sociais, roupas? Quantos de nós faremos isso? Repensar nossa vida de oração, repensar nossa vida de devoção ao Senhor. Será que vamos fazer isso? Eu não sei. Eu não sei. Mas nós somos chamados a fazer isso. Se você não faz, me desculpa. Mas no fundo, você não é leal a Deus, você é leal a si mesmo. E você só obedece a Deus naquilo que convém para você. Naquilo que não convém e que vai contra o seu coração, aí você decide ficar com o seu coração. Eu sei porque eu também sou assim. E a gente precisa lutar contra isso. A diferença é que alguns crentes lutam com isso, outros não, outros já se entregam mesmo. A gente não pode ser esses que se entregam, temos que ser esses que lutam contra o próprio coração. Que luta contra o próprio coração, meu irmão. Então, cuide do seu testemunho, primeiro ponto, como nós vimos, e teste a sua lealdade ao Senhor. Será que eu sou leal ao Senhor? Será que a lei de Deus é que realmente domina a minha vida? Ou é a lei do meu próprio coração? Mas, eu gostaria de ir para a terceira e última aplicação para nós nesse texto. E a terceira aplicação para nós é, meu irmão, faça do Senhor o seu refúgio. Faça do Senhor o seu refúgio. O versículo 10 é muito interessante, como eu já pontuei. Nele diz que, assim que Daniel soube que aquela lei havia sido assinada, Daniel, ele vai orar.
ele vai buscar o Senhor. Ele faz o que ele costumava fazer, como diz algumas traduções. E veja, nós já vimos isso, quando Daniel escuta que Nabucodonosor mandou matar todos os sábios, incluindo ele e seus 3 amigos, ele vai falar com Nabucodonosor, daí ele volta com seus 3 amigos, ele faz o quê? Ele ora, lembra? Eles oram para Deus manifestar misericórdia e graça. Daniel, 3 vezes por dia, como judeu piedoso do seu tempo, buscava o Senhor. O que é que o texto está nos dizendo? Que o refúgio de Daniel era Deus. Gente, se talvez eu ouvisse que o meu atestado de morte, né, a minha sentença de morte, estivesse promulgada, eu ia entrar em desespero. Ia chorar, ia querer mandar umas cartas, umas mensagens. Talvez a ansiedade ia bater. Quando nós, muitas vezes, estamos no hospital, a gente está quase morrendo, a ansiedade bate. Daniel buscou o Senhor, talvez isso tudo estava dentro do coração dele também. Mas ele buscou o Senhor, porque o Senhor era o refúgio e a fortaleza dele. Muitas vezes nós cantamos e lemos, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no meio das tribulações. Mas de fato o Senhor não é o nosso refúgio. Ele não é, Ele é a última opção. Ele é a última opção. Ou a terceira, ou a quarta. Irmãos, quando a crise de ansiedade bate, quando o medo sobre o futuro, quando você não consegue dormir, dominado pela culpa, dominado pela angústia a respeito do futuro, para onde você corre? Muitas vezes nós corremos para as séries e para os filmes, e a gente vive mergulhado nas séries e nos filmes, porque a gente não quer dar de cara com a realidade. E a gente vive no mundo da fantasia. Às vezes a gente busca o nosso refúgio na comida, nos Reels do Instagram. A gente busca o nosso refúgio em tantos lugares, quando o que nós deveríamos fazer é fechar os nossos olhos e relembrar da verdade de que o Senhor é o nosso pastor, de que Ele está conosco, e abrir o nosso coração diante dEle. Isso é buscar refúgio diante do Senhor. É levar diante dEle a nossa angústia, o nosso medo, a nossa ansiedade. As outras coisas, elas não são necessariamente ruins, mas elas não podem ser o nosso primeiro refúgio. Se não for o Senhor, o nosso coração não encontrará descanso. Não encontrará descanso. Eu lembro de ouvir certa vez, se não me falha a memória, a história de um missionário que estava muito cansado, vindo de vários dias extenuantes. Então ele chega na casa de uns irmãos, e aí ele se retira para orar, e os irmãos falam, não, vai descansar. E ele responde assim, eu não encontro descanso senão no Senhor. Ele ia dormir, é claro que ele ia dormir, mas primeiro ele ia abrir o seu coração diante de Deus, experimentar o descanso diante de Deus. Meu irmão, qual foi a última vez que você em oração, lá no seu quarto, experimentou o consolo de Deus? Em oração, numa pregação, numa música, numa oração, numa conversa com irmãos, experimentou a exortação de Deus? Experimentou, sabe aquilo, como quando algo invade o nosso coração, nosso coração está angustiado e de repente a gente encontra paz. O nosso coração está inconsolável e de repente aos poucos o Senhor vai nos relembrando de verdades e a gente vai encontrando descanso. Qual foi a última vez que você experimentou isso? O Senhor tem que ser o nosso refúgio. Irmãos, vocês lembram qual é o objetivo do livro de Daniel? O objetivo do livro de Daniel é ensinar que Deus é soberano sobre tudo e que Ele cuida do seu povo. Esse é o objetivo de Daniel ao escrever para os seus conterrâneos que estavam também no exílio. Gente, Deus está no controle, confiem em Deus. E que Deus é esse? É o Deus que controla cada detalhe desse mundo, que criou cada estrela e controla cada reação química que acontece no centro dessas estrelas. É o Deus que controla cada molécula desse universo.
É o Deus que ninguém pode reter a sua mão e perguntar o que fazes. É o Deus que já diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. É o Deus que tudo pode. E esse Deus é o nosso Pai querido. Esse é o Deus que nos ama profundamente. Por que é que Ele não é o seu refúgio? Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que não pode ser feito por esse Deus? Me diz. O que é que não pode ser vencido com seus joelhos dobrados? Qual pecado não pode ser vencido? Qual pecado não pode ser perdoado? Qual angústia não pode ser tirada? O que é que Deus não pode fazer? Por que então que nós não buscamos e não fazemos dele o nosso refúgio? Sabe, eu quero ser um refúgio para a minha família. Eu quero que a minha esposa e os meus filhos encontrem em mim refúgio. Eu quero ser um refúgio para os amigos, irmãos. Eu quero. Mas amanhã eu posso não ser mais o pai dos meus filhos. Deus pode me levar. E o que eu quero que eles aprendam, acima de tudo. Sim, enquanto eu estiver vivo, eles podem encontrar refúgio nos meus braços. Mas que eles precisam buscar refúgio primeiro no Senhor. Porque Ele é o Deus que nunca dorme. Eu durmo. Você não dorme? Ele não. Ele é o Deus que não falha. Ele é o Deus que não morre. Eu não posso chegar no coração dos meus filhos e ir lá e tirar a angústia deles, mas esse Deus pode. É isso que eu quero que os meus filhos, que a minha esposa, que a minha família, que a nossa igreja, que eu aprenda. Que Deus é o nosso refúgio. A você que me ouve nessa noite, mas não ama o Senhor, deixe-me te dizer algo, e não tem um compromisso com esse Senhor, e a sua lealdade não está nesse Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, a destruição dos inimigos de Daniel nos lembra daquilo que acontecerá com todo aquele que não for leal ao Senhor. Daniel, o nome de Daniel significa o quê? Você lembra? Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. O nome de Daniel é uma lembrança de que um dia Deus voltará e julgará todos nós. E julgará todos nós. E aqueles que não depositaram a sua confiança em Cristo e não se submeteram a Ele como Rei, enfrentarão a condenação eterna. Esse texto nos lembra disso. Que aqueles que confiam no Senhor são libertos no último dia, mas aqueles que não confiam no Senhor enfrentarão do castigo do grande juiz. E a você que, como eu, é um crente, que ama o Senhor, mas que não consegue ser um super crente como Daniel. Eu não consigo, não sei vocês. Que tem a sua parcela de erros, que tem a sua parcela de lutas, de falhas, ainda assim, busque refúgio no Senhor. Ele tem perdão, Ele tem graça, Ele tem a força para nos ajudar a caminhar em lealdade. Ele que tem, meu irmão. Alguns séculos depois, esse Deus de Daniel, Ele nasceu da Virgem. E Cristo então veio, viveu uma vida. E também sofreu uma trama contra ele, lembra? Por ser fiel ao Senhor. Mas Cristo foi lançado em uma cova, sim, mas já estava morto. E assim como Daniel, na boca da cova foi colocada uma pedra, na boca do túmulo de Jesus também foi rolada uma pedra, lembra? Como se para dizer assim, nenhum homem pode mudar o que está aqui dentro. Mas assim como Daniel, Jesus saiu vivo daquela cova. Assim como Daniel, Jesus saiu vitorioso. Só que Daniel passou alguns aninhos depois dessa história, ele morreu. O nosso Jesus não. O nosso Jesus continua vivo. E diz o texto de Hebreus, que Ele é o nosso grande sacerdote, que intercede por nós, e Ele se compadece de nós, porque Ele foi tentado em todas as coisas. Ele experimentou
o sofrimento, ele experimentou o luto. Jesus sabe o que é perder alguém que ele ama. Jesus sabe o que é o sofrimento, o que é ser maltratado. Jesus sabe porque ele passou. E é por isso que a Bíblia diz para a gente correr até Ele, para encontrarmos misericórdia e graça em tempos de necessidade. Então, meu irmão, eu te convido aqui, se você é um descrente, busque refúgio no Senhor. Ele não rejeita aqueles que o buscam, deposite a sua lealdade nele. E se você é um crente, não importa qual a sua necessidade, você pode buscar refúgio no Senhor também, porque lá, diante do trono da graça, você encontrará misericórdia e graça para aquilo que você estiver passando. Mas que não seja só hoje, que seja sempre, que seja sempre.